Olá pessoal, eu sou o Renato Rossome, eu sou professor de ginecologia e hoje eu vou falar para vocês sobre prolapso de órgãos pélvicos ou prolapso genital. Então, para a gente começar a falar sobre o prolapso de órgãos pélvicos, a gente precisa falar um pouquinho antes sobre a anatomia do assoalho pélvico feminino. Nessa figura, que eu vou usar bastante ao longo dessa aula, eu esquematizo aqui o assoalho pélvico feminino. Então, aqui é o útero da mulher, aqui é a vagina dela, aqui é o colo do útero, essa daqui é a uretra e aqui é a bexiga. Aqui nessa parte a gente tem o reto e o ânus. Aqui a gente tem a nádega, a sínfise púbica e a parte anterior da barriga. O que vocês precisam saber da anatomia da pelve? Existem dois ligamentos principais que são responsáveis pela pexia, ou seja, pela sustentação do útero. Esses ligamentos são o ligamento útero-sacro e o ligamento cardinal. Anota aí que isso aí já foi perguntinha de prova de residência. Além disso, o que vocês precisam saber? Que separando a vagina da mulher e a bexiga, a gente tem uma fáscia, um tecido conectivo. E essa fáscia recebe o nome de fáscia endopélvica. Essa fáscia também está presente separando a vagina do reto. Então, a fáscia endopélvica ela é responsável por segurar a bexiga no lugar e o reto também no lugar dele para evitar a retocele e a cistocele. Então, de novo, os dois ligamentos que são responsáveis pela pexia do útero, ligamento útero-sacro e ligamento cardinal. E a fáscia endopélvica é responsável por evitar a cistocele e a retocele. Bom, em primeiro lugar, para a gente começar agora, então, falar sobre o prolapso genital propriamente dito. Prolapso de órgãos pélvicos ou prolapso genital é definido como descenso, a queda de qualquer órgão do assoalho pélvico. Pode ser o útero, pode ser a vagina, pode ser a bexiga ou o reto. E esse prolapso acaba prejudicando a qualidade de vida das mulheres. Cerca de 30 a 60% das mulheres vai ter algum grau de prolapso ao exame físico, ao exame ginecológico, mas só 3 a 6% das mulheres vão ter queixa clínica. O que isso significa? Significa que a grande parte das pessoas ou das mulheres que têm um prolapso de órgãos pélvicos vai ser assintomática. Poucas vão ter queixa de prolapso. E quando essas queixas existirem, elas vão ser principalmente o quê? Vão ser o sintoma de prolapso, é o mais típico, é a sensação de bola na vagina, mas a paciente também pode ter um prolapso, pode ter queixa urinária. Por exemplo, ela pode ter incontinência urinária. Agora, se esse prolapso for muito acentuado, em vez de incontinência urinária, a paciente pode apresentar retenção urinária, ou seja, tem dificuldade de esvaziar a bexiga. Isso acontece porque o prolapso é tão acentuado que a bexiga acaba acotovelando a uretra e o xixi não sai de uma forma adequada. Com relação a sintomas intestinais, a paciente pode ter constipação intestinal. Isso porque o reto acaba saindo do lugar dele e aí o trajeto do reto, que normalmente é retificado, por isso que chama reto, ele acaba sofrendo um desvio. Eu vou mostrar nas figuras mais próximas depois. E aí a paciente precisa reduzir o prolapso, ou seja, com a mão empurrar para dentro a retocele para conseguir evacuar. E por fim a paciente também pode ter queixas sexuais, como por exemplo a frouxidão vaginal. Com relação aos fatores de risco, o que a gente tem de fator de risco? A gente não precisa decorar todos os fatores, a gente precisa entender que o prolapso vai acontecer em pacientes que têm algum tipo de defeito naqueles ligamentos útero-sacro e cardinal ou na fáscia endopélvica. E o que pode causar defeito nesses ligamentos? O que vai causar defeito nesses ligamentos vão ser coisas que vão forçar essas estruturas por muito tempo, ou seja, uma pressão intraabdominal prolongada que vai acabar fragilizando esses ligamentos. Então, por exemplo, uma paciente obesa, uma paciente que teve muitos partos,
uma paciente que teve muitas gestações, pessoas que são tossedoras crônicas, então tabagistas entram nesse pacote, ou aquela pessoa que é constipada, ela tem que fazer muita força, sempre fica aumentando a pressão dentro da barriga, também é um fator de risco, e pessoas que têm doença do tecido conectivo, também é fator de risco para poder ter prolapso de órgãos pélvicos. E por fim, se a pessoa já fez alguma vez cirurgia para corrigir prolapso genital, ela aumenta o risco de desenvolver prolapso genital no futuro. Quais são os 3 tipos de prolapso genital? São 3 os tipos. O primeiro é o defeito da parede anterior, ou cistocele. O segundo é o defeito da parede posterior, ou retocele. E o terceiro é o defeito apical, do ápice da vagina. Se a paciente tem colo do útero, ela ainda tem útero, vai ser um prolapso uterino. Se ela não tiver mais o útero, a gente chama de prolapso de cúpula vaginal. Cúpula mesmo, cúpula como se fosse cúpula da igreja, o teto da igreja. Então aqui a gente tem a cistocele. Nessa figura que eu já mostrei para vocês que estava com anatomia normal, agora a gente tem uma cistocele. Então o que acontece? A bexiga ela acaba invadindo o espaço da vagina pelo defeito na face endopélvica que separa a vagina e a bexiga, e a vagina acaba até exteriorizando pela vagina. Então a paciente tem uma sensação de bola na vagina. Aqui na figura direita a gente tem uma foto de uma cistocele. Como que ela foi feita? Foi utilizado metade do espéculo, só uma aba do espéculo, e foi isolada a parede posterior. Isso para a gente conseguir ver a parede anterior. Então o que a gente vê aqui é a vagina e logo atrás dela tem a bexiga protuindo. Então a gente tem uma cistocele ou prolapso de parede anterior. Nessa outra figura aqui, a gente tem o segundo tipo de prolapso de órgão pélvico, que é a retocele. Isso acontece quando o reto acaba invadindo a região da vagina e aí ele pode até ser exteriorizado. Então isso acontece por um defeito na face endopélvica que separa o reto da vagina. Então nessa figura aqui a gente tem exemplificada uma foto de uma retocele. A gente vê aqui no exame ginecológico que o que acaba exteriorizando é a parede posterior, ou seja, uma retocele. Por fim, o terceiro tipo de prolapso, que é o prolapso apical. Aqui o que eu tenho esquematizado é o útero exteriorizando, e note nesta figura que normalmente quando a gente tem um prolapso apical, prolapso uterino, a gente tem conjuntamente o prolapso de parede anterior, uma cistocele e uma retocele. É raro ou praticamente nem existe só um prolapso apical. Normalmente vem tudo junto, cai útero, cai bexiga, cai reto. E aqui na figura a gente tem um prolapso apical, só que dessa vez a paciente não tem útero. Então é o prolapso de cúpula vaginal. Imagina o incômodo que essa paciente tem quando ela vai andar, quando ela está no dia a dia dela, fica uma bola no meio da vagina. Normalmente não dói, não tem dor, mas tem um incômodo bastante grande só pelo fato de ter uma bola no meio da vagina. Agora aqui vem uma parte da aula que é um pouquinho mais difícil, que é a classificação POPQ. A classificação POPQ é uma classificação para a gente graduar o prolapso. Isso é importante para a gente falar a mesma língua. Então, por exemplo, você faz o exame ginecológico e vê um prolapso. Eu faço o exame ginecológico e vejo o mesmo prolapso. Mas para a gente poder classificar de forma igual, inventaram um POPQ. Isso é legal para pesquisa clínica, é legal também para a gente fazer uma comparação antes e depois do tratamento. A gente pode falar, era um grau muito acentuado antes da cirurgia, por exemplo, era um grau 1, e aí depois da cirurgia foi para um grau, era um grau 4 antes da cirurgia, e aí depois o prolapso virou um grau 1, ou seja, houve uma redução aí do prolapso dela. Então é uma medida para a gente quantificar o prolapso. Então sempre no POPQ a gente vai ter esse jogo da velha aqui, que são 9 letrinhas, e cada letrinha representa uma parte do exame ginecológico, então eu vou explicando aos pouquinhos aqui porque é um pouquinho difícil. A primeira coisa que a gente precisa saber é o ponto zero. Quem que é o zero do POPQ? O ponto zero é sempre a carúnculo liminal, ou seja,
o que antigamente era o ímen, o que sobrou da cicatriz imenal. Para fora é sempre positivo e o que está para dentro, que está para cima, é sempre negativo. E as medidas são todas realizadas em centímetros. Como é que funciona isso? A gente pega uma reguinha e essa régua a gente usa para medir em centímetros e aí esse número vai ser relacionado ao POPQ. Ou seja, se eu falo mais 1, isso significa que o ponto que eu estou me referindo está 1 centímetro para fora da carúncula imenal. Então, desses pontos aqui, tem 5 que são os mais importantes para você saber. O primeiro é o BA, que ele representa o ponto mais distante da parede anterior. O ponto BP, que ele representa o ponto mais distante da parede posterior, ou seja, a retocele. O ponto C, que representa o ponto mais distante do colo uterino. Nesse caso, a gente vai estar falando de útero. Se a paciente for histerectomizada, o ponto C vai ser a cúpula vaginal. O ponto D refere-se à cúpula vaginal quando a paciente ainda tem útero. E o CVT é o comprimento vaginal total, ou seja, qual que é a medida total da vagina. Isso vai ser importante, o CVT é importante para a gente diferenciar grau 3 de grau 4, que eu vou explicar para vocês ainda. Então vamos lá, o que cada um desses 5 pontos que são os mais importantes representa? O ponto BA representa cistocele, então se eu quero ver cistocele eu vou no ponto BA. O ponto BP representa retocele, se eu quero ver retocele vai no ponto BP. Se eu quero saber prolapso de útero, se a paciente tem útero, é ponto C. E se eu quero saber de prolapso de cúpula vaginal, eu vou para o ponto C também. Isso se a paciente não tiver útero. E o CVT, é o comprimento vaginal total, vai servir para diferenciar grau 3 ou grau 4. Então, sempre que você vê o POPQ, ele vai ser um jogo da velha com esses 9 números e você precisa se atentar a esses 5 pontos aqui. Então, para você não se confundir, quando aparecer na provinha ali o POPQ, ou numa questão de residência, por exemplo, você faz um C com a mão. E aí você sabe quais são os 5 pontos importantes do POPQ. Azão azinho é um ponto que fica a menos 3 centímetros da carúncula imenal na parede anterior e a AP é análogo na parede posterior. Eles não são muito importantes para poder interpretar o POPQ. O HG é de hiato genital, ou seja, o tamanho do introito vaginal, e o PB é o corpo perineal, ou CP em português é o corpo perineal, que é a distância da carúncula imenal até o ânus, ou seja, a pele entre o ânus e a vagina. Então, se a gente tiver um hiato muito grande e um corpo perineal muito pequeno, provavelmente essa paciente tem uma rotura perineal. Então, é para isso que serve o HG e o corpo perineal, o CP. Então, eles não servem tanto para a gente graduar a POPQ. Então, por isso que presta atenção nesses 5 pontos que eu já falei para vocês. Então, a classificação POPQ a gente tem 5 graus. Grau 0, sem prolapso. Grau 1, o ponto de maior prolapso está a menos 1 centímetro da carúncula imenal. O grau 2, o ponto de maior prolapso está entre menos 1 e mais 1. Agora, o grau 3 e o grau 4, esse ponto de maior prolapso é maior do que mais 1. Só que no grau 4, o ponto de maior prolapso ele é maior ou igual a CVT-2. No grau 3, esse ponto de maior prolapso é menor do que CVT-2. Então eu vou falar de novo de uma forma mais simplificada. Grau 0, sem prolapso. Grau 1, ponto de maior prolapso é menor do que menos 1. Grau 2, esse ponto de maior prolapso está entre menos 1 e mais 1. O grau 3 e o grau 4, esse ponto de maior prolapso é maior do que mais 1. Agora, para diferenciar grau 3 e grau 4, você faz CVT-2 e vê se esse ponto for maior ou igual a CVT-2, grau 4. Se esse ponto for menor do que CVT-2, grau 3. Vou explicar para vocês entenderem, porque ainda é um pouquinho difícil. Então, essa daqui é a representação esquemática do POPQ. Vamos lá, começa pelo grau 2, que é mais fácil para você decorar. Grau 2, o ponto de maior prolapso está entre menos 1 e mais 1. Grau 1, ponto de maior prolapso é maior do que menos 1. Então, se aparecer lá, por exemplo, BA menos 5, BA menos 5 não vai, BA menos 3, por exemplo, vai ser sem prolapso. Se for BA menos 2, ou seja, menos 2, o ponto é menor do que menos 1, então é grau 1.
Se for maior do que mais 1, por exemplo, mais 3, mais 5, pode ser grau 3 ou grau 4. Você vai diferenciar fazendo o CVT-2 e eu vou chegar lá daqui um pouquinho. Então vamos lá, de novo para fixar mesmo. Se o ponto de maior prolapso for menor do que menos 1, grau 1. Se o ponto estiver entre menos 1 e mais 1, grau 2. Se o ponto estiver maior do que mais 1, você pega a regrinha, CVT-2. Se for maior ou igual a CVT-2, grau 4. Se for menor do que CVT-2, grau 3. Então vamos começar com alguns exemplos aqui para a gente ver se a gente consegue fixar esse conceito de POPQ que sempre cai nas provinhas. Então vamos lá. O que a gente faz? O Czinho com a mão. Faz o C para saber quais são os pontos que você precisa avaliar. Então eu quero ver parede anterior. Qual que é o ponto que eu vejo? BA. BA é menos 2. Lembra lá aquela classificação? Quando o ponto é menor do que menos 2, quando o ponto é menor do que menos 1, no caso menos 2, grau 1. Então a gente tem aqui cistocele, grau 1. Então vamos para a parede posterior. Parede posterior, BP. Menos 2, então é a mesma coisa, é menor do que menos 1, grau 1. Então, parede posterior ou retocele, grau 1. Agora a gente vai ver o colo uterino, ou seja, prolapso apical. Menos 6. Menos 6 é menor do que mais 1, então também é grau 1. Então qual que é a resposta? Ela tem uma cistocele, retocele, prolapso uterino, grau 1. Acho que agora você já vai começando a pegar o jeito de como a gente consegue interpretar o POPQ e transformar isso em uma coisa mais palpável. Vamos praticar um pouquinho mais. Primeira coisa, faz um Czinho com a mão. Então faz o Czinho com a mão e aí você quer descobrir sobre a cistocele, cistocele parede anterior, ou seja, BA. Aqui no caso é mais 1. Mais 1 está em qual daquela classificação da tabelinha? Mais 1 compreende menos 1, 0 e mais 1. Logo é grau 2. Então agora vamos ver parede posterior. Parede posterior a gente vê pelo BP. BP está mais 1. Mesma coisa, grau 2, porque está entre menos 1 e mais 1. Beleza? E agora, por fim, a gente quer ver colo uterino, prolapso uterino. Qual que é a classificação? Vai ali no C, C de colo uterino. Ele é 0. Está entre menos 1 e mais 1, então é grau 2. Então, fechou. O que essa paciente tem? Ela tem um prolapso uterino, prolapso anterior, prolapso posterior, grau 2. Beleza? Então, aqui de novo, eu vou dar um tempinho aí para vocês pensarem no que vocês vão responder para mim. Ou pausa o vídeo, acho que é melhor pausa o vídeo aí vocês olham o POPQ e aí vocês interpretam. Então vamos lá. Essa paciente aqui a gente faz primeiro o quê? Faz o Czinho. Fez o C, eu quero ver parede anterior. Parede anterior representa a bexiga, cistocele. Mais 4. Mais 4 entra em qual graduação? Opa, mais 4 é maior do que mais 1, certo? Então é 3 ou 4. Como eu diferencio 3 ou 4? Se for grau 3, CVT menos 2 dá 9 aqui, ó. CVT é 9, CVT menos 2 vai dar 7. Então se 4 é menor do que 7, grau 3. Se fosse maior do que 7, por exemplo, 8, 9, aí seria grau 4, entendeu? Então você viu que o ponto é maior do que mais 1, então é grau 3 ou grau 4. Para você diferenciar grau 3 do grau 4, você faz CVT menos 2. No caso, vai dar 7. Então, se esse número é menor do que 7, grau 3. Por isso que a gente tem uma cistocele grau 3. Agora eu quero ver retocele. Retocele é a mesma coisa que os anteriores, porque ele está entre menos 1 e mais 1. Ou seja, menos 1, 0 e mais 1. Então é o grau 2. Agora, o colo uterino, C. Desculpa, nesse caso aqui, ó, até não prestei atenção, fui falar mais rápido. Essa paciente é histerectomizada. Como que eu sei que ela é histerectomizada? Ela não tem útero. Ela não tem útero porque o ponto D aqui está em branco. Então, quando não tem o ponto D, é porque a paciente não tem útero. Então, automaticamente, o ponto C vira cúpula vaginal. Então, eu estou falando aqui de cúpula vaginal. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um número mais 7 para C. A gente sabe que é mais 1.
maior do que mais 1. Como é maior do que mais 1, pode ser grau 3 ou grau 4. Aí você pega o CVT e tira 2, ou seja, 7. Esse número 7 de C é maior, menor ou igual a CVT menos 2? 7 é igual, 7 igual a 7. Então, como é maior ou igual, a gente classifica como grau 4. Então, a gente tem um prolapso apical estadio 4. Deu para entender? Mais um exemplo para a gente treinar aqui. Se for o caso, pausa o vídeo aí para você treinar sozinho e depois você pega a resposta. Então vamos lá, faz o Czinho de novo. Então vamos lá, parede anterior. Parede anterior é BA, menos 2. Menos 2 menor do que menos 1. Então a gente tem prolapso anterior, estadio 1. Agora vai para BP, parede posterior. Retocele, a gente tem mais 4. Mais 4 é maior do que mais 1, então pode ser estadio 3 ou estadio 4. O que a gente faz para saber se é 3 ou 4? Pega a CVT e tira 2. 7. 4 é menor do que 7? Sim. Então é estadio 3. A gente tem um prolapso posterior estadio 3. Agora, para a gente poder saber cúpula vaginal. De novo, é cúpula vaginal, eu sei que ela é esterectomizada porque não tem ponto D, então o C vira cúpula vaginal. A gente pega o C. O C é menos 6. É menor do que menos 1? Então é grau 1. Beleza? Então a gente tem o que aqui? Um prolapso posterior estadio 3, ou uma retocele estadio 3. Bateu? Então, aproveitando aqui para a gente já pensar num tratamento cirúrgico para esse caso. Qual que é a cirurgia, se for o caso de cirurgia, para essa paciente? A cirurgia que a gente faz para corrigir uma retocele é uma colporrafia posterior. Isso significa o quê? A gente disseca a mucosa, a gente identifica a fáscia endopélvica da parede posterior e a gente faz uma rafia, ou seja, uma sutura nessa fáscia. Isso já é chamado do quê? Colporrafia posterior. Posterior porque é a parede posterior. Agora, se fosse uma cistocele, o que a gente faz? Mesma coisa. Disseca a parede anterior, identifica a fáscia anterior endopélvica e faz uma correção que a gente fala que é sítio específica. A gente acha o defeito e faz um ponto na vagina. Isso é chamado de colpo de vagina, rafia de ponto. Beleza? Agora mais um exemplo aqui para a gente poder ver se deu certo. Então faz o Czinho, identifica os pontos que a gente precisa. O primeiro é BA, parede anterior, cistocele, menos 1. Menos 1 está entre menos 1 e mais 1. Então é grau 1. Parede posterior, mesma coisa. Desculpa, é grau 2. Parede anterior, grau 2 e parede posterior, grau 2 também. E agora, por fim, a cúpula vaginal, que nesse caso corresponde a colo uterino, porque a paciente tem colo uterino nesse caso. Como é menos 5, é menor do que menos 1, logo é grau 1. Beleza? Então, o que essa paciente tem? Um prolapso anterior e posterior estadio 1. Estadio 2, desculpa. Estadio 2. E aí, nesse caso, qual que vai ser o tratamento cirúrgico? Nesse caso, o tratamento cirúrgico, se a paciente demandar, se ela tiver sintomas e ela não quiser usar um pessário, por exemplo, eu vou falar depois para vocês, a gente vai fazer uma colporrafia anterior para corrigir a cistocele e uma colporrafia posterior para poder corrigir a retocele. Às vezes, a palavra colporrafia também vem em questão de residência colpoperineoplastia. Entenda-se como colporrafia, a mesma coisa. Então, resumindo, o que a gente tem de tratamento para prolapso de órgãos pélvicos? O tratamento, em primeiro lugar, vai ser sempre para a paciente que tem sintomas. Se a paciente não tiver sintoma, não precisa fazer nada, tratamento não está indicado. Tratamento para prolapso de órgãos pélvicos só para paciente sintomática. Então, o tratamento pode ser clínico. Para estadio 1 e 2 a gente pode tentar fisioterapia, mas para estadio 3 e 4 não adianta porque a fisio não consegue empurrar o que está prolapsado para dentro. Agora, se ela não quer fisioterapia ou se não tem indicação, a gente pode tentar pessário vaginal. Pessário vaginal é uma ótima opção, eu vou falar para vocês no próximo slide. Agora, se a paciente já tentou o prolapso ou se não o pessário ou não quer usar o pessário, a gente vai para cirurgia.
E nas cirurgias a gente tem a opção obliterativa e a reconstrutiva. São dois grupos de cirurgias que eu vou explicar para vocês também. Então vamos lá, sobre o pessaro. O pessaro é um dispositivo de silicone que ele é colocado na vagina da paciente e o pessário ele é colocado no consultório médico, não precisa ir para centro cirúrgico. Ele tem baixos índices de complicação e tem muitos bons índices de aceitação. Então é um procedimento que não é invasivo, a gente consegue fazer no consultório e tem bons resultados. Então assim, o pessário ele deveria ser oferecido para todas as pacientes como primeira opção. Só que a cultura nossa do brasileiro é um tratamento mais imediatista, então elas preferem mais a cirurgia. Mas toda paciente que tem prolapso de órgãos pélvicos deve saber que tem pessário como opção de tratamento. Então não é necessário, não é mandatória a cirurgia. A gente tem vários tipos de prolapso. De pessário, desculpa. A gente tem vários tipos de pessário e o mais comum é o anel. O anel, esse aqui que está no cantinho aqui embaixo, é o mais comum porque ele é mais fácil de manusear e tem menos complicação. Se vocês passarem no meu ambulatório lá na UNAERP, tem uma chance grande de ver paciente com pessário porque tem algumas que estão utilizando. Então o pessário ele é inserido na região da vagina, ele acaba suportando o prolapso e a paciente não sente nada. A gente coloca e ela não sente nada. A gente tem que lembrar também que o pessário tem um tratamento que ele é muito mais barato do que uma cirurgia, então por isso que ele sempre deve ser oferecido. Agora, fez o pessário, oferecer a paciente não quer ou não deu certo por qualquer motivo, a gente vai para o tratamento cirúrgico. Uma das modalidades é a cirurgia obliterativa. O que isso significa? A gente fecha a vagina da paciente. Então o que a gente faz? A gente empurra o prolapso para dentro, pode ser útero, pode ser cúpula, e aí a gente faz um ponto. Essa cirurgia é chamada de colpoclase, colpo de vagina, clase de fechar. Colpoclase, e o nome do médico que inventou essa cirurgia é Lefort. Então é colpoclase a Lefort. A gente acaba fazendo essa cirurgia para as pacientes que não querem mais ter relação sexual, porque se a gente fecha, o paciente não vai mais conseguir ter relação sexual. Ela tem uma taxa de sucesso bem alta e tem baixos riscos de complicação. Comparado a outros tratamentos, tem um menor tempo cirúrgico e o sangramento é menor também comparado a uma esterectomia, por exemplo. Então a gente acaba deixando essa cirurgia para quem não tem mais relação sexual e quem tem muitas comorbidades, uma idade mais avançada, ou seja, tem um risco muito grande para ser submetido a uma esterectomia. Com relação às cirurgias reconstrutivas, a gente tem a correção sítio-específica, que foi o que eu expliquei para vocês. Quando é realizado do compartimento anterior, chama cistocele, né, o prolapso, e a cirurgia colporrafia anterior. Agora, se for do compartimento posterior, o nome da cirurgia é uma colporrafia posterior. Então, de novo, a gente identifica o defeito anterior, a gente identifica a fáscia, e aí a gente dá um pontinho, a gente faz uma colporrafia anterior se for parede anterior ou posterior se for parede posterior. Aqui está uma figura ilustrando o que é a colporrafia anterior. Então essa aqui é um desenho esquemático mostrando a vagina, essa daqui é a bexiga, esse aqui é o útero. A gente disseca a mucosa da vagina anterior, acha a fáscia, que seria esse branco, e a gente faz um ponto, uma sutura. Isso aqui é a colporrafia anterior. Do mesmo modo, a colporrafia posterior. Então aqui é o reto, essa aqui é a vagina, essa aqui é o útero. A gente disseca a mucosa posterior, acha a fáscia que está em branco, faz um ponto nessa fáscia que está esgarçada. Por exemplo, quem teve parto vaginal, aí a cabeça do neném acabou passando ali nessa região, acaba esgarçando, abrindo a fáscia, depois a gente precisa fazer a colporrafia. A gente dá um ponto nessa fáscia. Agora, ó, presta atenção numa coisa. Se a paciente tem útero e ela tiver prolapso uterino, o tratamento vai ser histerectomia. Isso para as pacientes que não têm mais útero. Mas como a maioria das pacientes que têm prolapso são pacientes que já estão na menopausa, não vão ter mais filhos, então não tem por que preservar o útero, tá bom? Então a maioria das cirurgias para prolapso uterino vai ser histerectomia vaginal. Eu vou explicar para vocês agora
com um pouquinho mais de detalhes sobre as cirurgias para poder fazer a pexia da vagina quando a paciente já não tem mais o útero, ou seja, fazer a colpopexia. Se a gente escolher por fazer a via abdominal, a cirurgia vai ser a sacrocolpopexia. Sacro porque a gente escolhe o ligamento que fica na região do sacro, colpo, vagina e pexia levantar. Então qual que é a ideia? A ideia é a gente pegar a vagina, porque não tem mais o útero, e amarrar em alguma estrutura que fica lá dentro da paciente. E a gente elege o ligamento, porque o ligamento não dói, é uma estrutura resistente, ela não tem chance de ficar rasgando, né? Então a gente escolhe o ligamento. No caso, a gente pode escolher o ligamento longitudinal anterior do sacro, que passa anteriormente aqui nessa região, mostrada na figura, e é onde a gente prende a vagina. Só que a vagina, que está representada aqui atrás, ela não chega até a região do promontório ou do sacro. Promontório é uma região do sacro que a gente passa o pontinho. Então o que a gente precisa? De alguma tela. Então normalmente a gente usa uma tela sintética, que está representada em branco aqui nessa figura, que faz a ponte entre o promontório e a vagina. É assim que a gente faz a colpopexia via abdominal. Essa cirurgia ela precisa ser feita ou laparotomicamente ou por via laparoscópica. Isso porque a gente precisa dissecar o retroperitônio, achar o ligamento aqui que fica na região do sacro e passar um pontinho nele, depois ligar na faixa sintética, uma tela, e depois ligar aqui na região da vagina. Agora, uma outra opção para poder fazer a pexia da vagina é a pexia no ligamento sacroespinhal. Essa cirurgia é via vaginal. Então a gente disseca a região da vagina e a gente acha o ligamento que está representado aqui nessa figura por esse triângulo branco aqui. É um ligamento que sai da espinha ciática e vai até a região do sacro. Esse ligamento é acessado via vaginal e a gente faz o quê? A gente passa um ponto na região da vagina, que está para fora, empurra lá para dentro e passa um pontinho na região desse ligamento. Então é assim que a gente faz a colpopexia no ligamento sacroespinhal. Por fim, resumindo, se a paciente tem um prolapso genital e ela tem sintomas, a gente pode optar pelo tratamento conservador, que sempre tem que ser a primeira opção. Fisioterapia para estadio mais leves, estadio 1 e 2, e o pessário pode ser para qualquer estadio, estadio 1, 2, 3 e 4, e deve ser oferecida como primeira opção, porque tem menos risco comparado à cirurgia e tem um benefício muito grande. Agora, se a paciente não se adaptou ao pessário ou não quer usar o pessário, a gente pode fazer o tratamento cirúrgico. Se a paciente for muito idosa, não tiver mais relação sexual, a gente pode optar por uma colpoclase. Se ela for um pouquinho mais jovem ou ela pretende ter relação no futuro, a gente vai fazer uma cirurgia reconstrutiva. Se for um prolapso anterior, uma cistocele ou posterior, a gente faz uma correção sítio específica e aí tem a opção também de fazer uma colpopexia se o prolapso for apical. Então vamos lá, de novo, agora sobre as cirurgias, o resuminho. Se você falou que vai fazer uma cirurgia para paciente, tem a opção de fazer a colpoclase ou uma cirurgia reconstrutiva. A reconstrutiva vai depender do tipo de prolapso que ela tem. Se ela tiver um prolapso anterior, uma cistocele, colporrafia anterior. Se for um prolapso posterior, a gente vai fazer uma colporrafia posterior. Agora, se for um prolapso apical, cúpula vaginal ou útero, depende. Se ela tem útero ainda, a gente pode fazer uma histeropexia ou uma histerectomia, que vai ser a maioria dos casos. Agora, se a paciente ela não tiver mais útero, a gente pode fazer uma colpopexia. E aí tem as duas opções. A opção abdominal, que aí vai ser uma sacrocolpopexia, ou uma pexia vaginal, que aí vai ser uma pexia em ligamento sacroespinhal. Agora, para decidir qual que é a melhor opção entre essas duas para a colpopexia, isso é um assunto mais delicado, porque até os especialistas divergem no assunto. Eu espero que eu tenha conseguido fazer você entender um pouquinho mais sobre o prolapso e quais são os tratamentos possíveis. Eu vou ficando por aqui e tchau!